Oi, tudo bom? Há um tempo atrás eu mostrei uma ferramenta do Premiere Pro que é bem interessante, só que eu passei bem rápido por ela porque ela não era o foco do vídeo. E hoje eu vou passar bem por ela para explicar exatamente como ela funciona e como ela pode te ajudar. Então eu já tenho aqui o meu Premiere aberto no meu projeto e a ferramenta que eu tô falando é a ferramenta de remixagem, que na verdade são algumas coisas. Então, quais são as coisas que eu vou usar? Primeiro, áudio, né? Uma faixa aqui, eu tenho aqui minha faixa de música. Vou usar aqui essa aba de Essential Sound. Vou usar minha aba aqui de mixer de clipe de áudio e vou usar uma ferramenta que está aparecendo aqui em cima, que eu vou segurar e eu vou ter aqui a minha Remix Tool. E uma coisa que eu vou fazer primeiro que eu não fiz ainda, que é uma coisa interessante de fazer, é dar um atalho de teclado para essa ferramenta aqui. Então vou vir aqui em editar, atalho de teclado aqui, Keyboard Shortcuts. Então vou vir aqui, por exemplo, o X não está sendo usado, então posso vir aqui, clicar com um X, arrastar aqui a minha ferramenta de Remix Tool aqui pro X e ele vai. Então vou usar aqui X, então se eu apertar V aqui eu volto para minha ferramenta de seleção, se eu apertar X eu venho aqui para minha ferramenta de remixagem. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar essa música daqui, fingir que essa música não existe, né? E aí o que eu vou fazer é vir aqui na minha aba de trilha sonora, pegar a música que eu usei, que é essa aqui, Electric Theme. Ela vai vir aqui para dentro, como ela tem aqui 3 minutos de duração, né? Então o que eu vou fazer para fazer com que a música fique da duração do meu vídeo? Eu vou vir aqui com o botão direito, vou vir em Remix aqui, habilitar Remix, e aí ele vai analisar o clipe aqui como a gente está vendo, na aba aqui de sons essenciais, e aqui a gente vai ter um monte de coisa que eu vou passar daqui a pouco. Então ele analisou aqui e está habilitado o meu remix. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem a preset, ou seja, eu posso botar aqui alguma preset, aqui, por exemplo, música de fundo, né, com um áudio balanceado. Eu boto aqui, e aí o que eu tenho o loudness, o barulho, né, o quão alto vai estar o volume. Eu posso botar aqui para ele fazer o automatch. E aí o que ele vai fazer é juntar, bater o áudio com os outros clipes que você tem, para você ter uma média ali de barulho, digamos assim, para que a música fique no mesmo nível. Você tem aqui de duração, e aí eu tenho opções de remix e de stretch, que aí a diferença entre esses dois é que o remix ele vai pegar a música e vai remixar ela para que ela fique com uma certa duração. E o stretch, né, o esticar, é literalmente isso. Ele vai esticar a música para ela chegar naquela duração. Então você vai ter aquele som meio em câmera lenta, meio esquisito. E não é isso que a gente quer. Então aqui a gente tem o remix. Aí eu posso customizar. Então aqui, ó, se eu passar o mouse aqui em segmentos, ele vai falar aqui: ajusta a sua remixagem através do uso de mais ou menos edições. E aqui na variação ele fala que ajusta a remixagem para focar em elementos diferentes de uma música quando estiver criando as edições. E aqui a gente tem o ducking, que é você diminuir, ou quer dizer, modificar o volume de um áudio por ter a presença de outro. E aí aqui você vai ter o duck contra diálogo, ou contra música, ou contra efeitos sonoros, ou contra ambiência, ou aqui contra clipes que não tenham o tipo de áudio designado, né? Aí você vai ter aqui sensibilidade, a quantidade de duck que você vai ter, a duração do fade e a posição do fade. E aí aqui embaixo a gente tem, como eu falei, o volume do clipe, né? Quantos decibéis que você quer que ganhe ou perca, e se você quer mutar ou não o clipe. Mas não vou fazer nada disso, só vou passar aqui na duração. Então a gente tem aqui a remixagem. E aí, para fazer com que a música fique da duração do meu clipe, eu posso fazer duas coisas. Eu posso vir e aumentar aqui, e arrastando e aumentando, arrastando e aumentando. Ou eu posso, com a minha ferramenta de remixagem aqui, que eu botei o atalho X no teclado, e aí eu vou vir aqui no final do clipe, vou arrastar a música até aqui o final, e ele vai adicionar aqui, fazer a remixagem. E se a gente vier nesse corte aqui, passa bem rapidinho aqui no corte,
ele faz a remixagem perfeita. Só que uma coisa é que a gente vê aqui que a música, ela tem aqui o intro, né? A intro da música, que começa aqui, aí depois vem esse primeiro momento, seria o primeiro verso, digamos assim, e depois tem uma ponte para vir pro segundo verso para depois a música acabar. E aí a gente vê que ela fica por muito tempo aqui mantendo essa ponte. E aí o que eu quero fazer é deixar com que tenham mais momentos da música, que não fique essa ponte eterna que vai ficar tocando a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Então o que eu quero fazer é que tenha uma variação do que está acontecendo no áudio. E aí o que eu vou fazer aqui na aba de sons essenciais ainda, na duração, vou vir customizar aqui e eu vou mudar a quantidade de segmentos que eu quero que tenha. E aí eu vou botar aqui em 0, exatamente, e a gente vai ver o que vai acontecer. A gente está vendo aqui que ele editou a música, tem algumas transições aqui que a gente está vendo, tem uma aqui, outra aqui, para que eu tenha a intro, o primeiro verso, a ponte, para o segundo verso, e aí você vai ter a ponte de novo, e esse mesmo segundo verso você vai ter isso de novo, de novo, de novo, até que você tenha o momento final da música aqui para a saída para o outro, né? Então a gente vê que ele consegue aqui com alguns movimentos só, alguns cliques, ele consegue dar um aspecto diferente para a música, você consegue fazer a música ficar da duração que você quiser, da forma como você quiser. Se eu queira que fique a ponte por muito tempo mesmo, eu posso mudar aqui a quantidade de segmentos e aí ele vai ter aqui esse momento aqui todo repetindo o mesmo momento. Ou posso vir aqui nas variações, botar mais variações para eu ter mais coisas diferentes, né? Mais elementos diferentes aqui. Ou botar menos variações para ter menos elementos diferentes, ou seja, ficar literalmente só a mesma coisa. Só que aquilo, o meu áudio aqui, ele tá num volume só. Ele aqui se mantém em 0 de ganho, né? E a gente vê aqui que o áudio tá bem alto. E em alguns momentos ele tá mais alto que a minha voz. E o que eu vou fazer aqui? Eu posso mexer no áudio de algumas formas. Primeiro eu posso fazer manualmente, que é como eu gosto de fazer, só que demora. E o que eu vou fazer aqui é, principalmente se você tem um áudio, uma música, por exemplo, que ela se mantém no mesmo volume o tempo todo, que ela não tem mudança de volume como a gente tem aqui. Então aqui a gente tem um momento que a música está aqui próximo de entre menos 6 e menos 12 decibéis. E aqui a gente tem um momento onde a música fica praticamente em 0 decibéis e ela vai flutuando. Então, se você tiver uma música que é o mesmo volume o tempo todo, eu vou falar para você fazer algumas coisas. Primeiro, tá aqui selecionado. Vou vir aqui nos sons essenciais, vou vir em Ducking, vou ativar, vou pedir para ele fazer aqui o Duck Against, vou botar aqui contra diálogos e sound effects e efeitos sonoros. E aí, o que eu tenho que fazer para que isso funcione? Eu tenho que selecionar aqui os meus clipes de diálogo, e aí eu vou vir aqui e selecionar eles como sendo clipes de diálogo. Aqui, selecionei eles como clipe de diálogo, e aqui, os meus clipes de efeito sonoro, que são aqui da faixa 3, eu vou vir aqui e selecionar como SFX, efeitos sonoros. E aí agora o que eu vou fazer é vir aqui no Ducking e mexer em algumas configurações, por exemplo, vou botar minha sensibilidade aqui para 7, vou botar meu Duck Amount para menos 24, vou mexer aqui na duração do meu fade para 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, e botar minha posição em 1. Vou vir aqui e vou pedir para ele gerar keyframes. Ele vai gerar aqui os keyframes. Vou vir aqui na aba de controle de efeitos, daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente vê aqui na aba de controle de efeito que ele está com esses keyframes, essas bolinhas aqui, em parâmetros individuais aqui nesse Amplify. Eu vou selecionar aqui e aí a gente vai ver que ele tem alguns keyframes aqui no início e alguns keyframes aqui no final. E aí o que eu vou fazer é dar play aqui para ver se o áudio tá bom. Oi. O áudio diminui aqui, fica numa altura boa. Só que se eu vier aqui nesse momento aqui, desse primeiro verso, digamos assim, o áudio ainda está um pouco alto. E aí o que eu vou fazer além disso? Eu vou vir aqui de novo nos sons essenciais, aqui com o meu clipe selecionado, vou vir aqui em Loudness, eu vou pedir para ele fazer esse Auto Match. Ele vai
padronizar o clipe inteiro. Aqui ele padronizou para menos 25 lufs. E aí agora a gente tem, você vê aqui que o áudio ele ficou mais baixo, literalmente, né? Ele ficou com o espectro do áudio menor, né? E aí se eu der play, Oi, tudo bom? Hoje a gente vê que a música quase não sai. Se a gente ver aqui no mixer do clipe do áudio, a gente vê que ele tá bem baixinho aqui, em menos 46. E aí se eu vier para um momento onde a música fica mais alta, E para explicar a diferença entre esses dois tipos de timecode, a gente vê que ficou bem diferente. Se eu der o play aqui do início, a música anda e diminui. Eu posso mexer aqui nesse keyframe, na posição desse keyframe, para ele ficar onde eu quero que ele fique, né? Então, por exemplo, eu quero... Ele tá entrando muito cedo, eu quero que ele entre um pouco depois. Entra aqui tá bom. E aí nesse aqui do final, a mesma coisa. Eu não quero que ele levante o áudio logo aqui, eu quero que ele levante o áudio um pouco depois. Então vou vir aqui, selecionar os dois e vai levantar o áudio aqui. E aí com isso, dessa forma rápida e simples, a gente consegue editar um áudio, uma música inteira, para ela ficar na duração que a gente quer e no volume que a gente quer. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Esse tema aqui era um tema que eu já queria trazer, mas teve uma pessoa que comentou em algum vídeo recentemente, se eu não me engano, no vídeo que eu mostrei o meu processo inteiro de gravar um vídeo, né, como funciona, desde gravar até postar. E aí eu me senti ainda mais influenciado a fazer esse vídeo aqui, porque é uma coisa bem interessante, uma ferramenta bem interessante. Me segue no Instagram que eu tô sempre postando os trechos dos vídeos por lá. Às vezes eu posto algumas fotos também quando eu tenho alguma coisa para postar. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!